Olá, então hoje vamos falar sobre Michelson e Morley, que o experimento deles, que é importante para vocês a respeito de experimentos que vocês fazem em geral, mas também na nossa narrativa da física moderna e para resolver o desafio que a gente encontrou na última aula. Então, a pergunta foi como a gente pode mostrar a existência ou a inexistência do éter. Se existe um éter é um referencial preferido. Né? Então, se existe um referencial preferido em qual a velocidade de luz é exatamente o valor previsto por Maxwell, que é isso aqui, em todos os outros referenciais, a velocidade de luz deve ser diferente. Em todos os referenciais, além do éter, a velocidade de luz, por causa disso, também deve depender a direção. Por quê? Por exemplo, imagina que o seu referencial vai para essa direção, então, nesse caso, a velocidade de luz nessa direção seria menor, e nessa direção seria maior, e nessa direção seria algo que a gente vai discutir mais tarde. Então, vetorialmente falando, C' deve ser igual a C mais V. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve desenhar um experimento em qual a gente vai medir a direção de luz em direções diferentes. E isso é fácil. Talvez não é fácil medir a velocidade de luz, mas o que é fácil? Que a Terra se torna. E assim, só por causa de se tornar, em 6 horas, a gente muda a direção da nossa faixa de luz por 90 graus. E agora, se a gente torna o nosso equipamento de medida, a gente também pode mudar a direção. Então, a gente tem o espaço três-dimensional acessível para o nosso experimento. E aqui encontramos o novo desafio. Será que é possível medir mudanças de velocidade tão pequenas? Olha, a superfície da Terra tem uma velocidade de 220 mil metros por segundo. Isso é menos do que 0,1% da velocidade de luz. Então, a gente teria que fazer uma medida de uma maneira bem exata para detectar essa diferença. E a solução, a resposta para esse problema se chama interferometria. E interferometria aproveita a interferência da luz. Né? Vocês lembram efeitos da interferência que vocês tinham tanto na física 1 como na física 3 e agora na física 4 para os nanotecnologistas e agora na física moderna. E com esse fenômeno de interferência, a gente consegue fazer medidas com uma precisão enorme. E para isso a gente vai usar um equipamento que se chama o interferômetro de Michelson, que foi inventado por ele em 1881 e foi melhorado por ele e Morley em 1887. Então, Michelson, que é da descendência alemã, então o nome dele deve ser pronunciado Albert Michelson, fez o experimento em Potsdam, perto de Berlim, mas ele já morava nos Estados Unidos nessa época. Ele só fez uma visita lá e depois ele melhorou o experimento nos Estados Unidos, juntos com Edward Morley. Hoje em dia, o interferômetro de Michelson é uma parte fundamental de muitos espectrômetros diferentes.
Quando vocês fazem espectroscopia de infravermelho, por exemplo, vocês vão aproveitar o poder do interferômetro de Michelson. Então, vamos agora conhecer esse experimento, esse instrumento maravilhoso. Aqui vocês conseguem ver o conceito geral, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem um laser. Agora, eles não tinham um laser nessa época, mas você precisa de alguma fonte de luz. E você tem um raio saindo dessa fonte, um feixe de luz, e aqui você tem um espelho meio transparente. Significa a metade da luz passa e a outra metade é refletida. Aqui tem um espelho e aqui tem um espelho, e aqui a luz é refletido, aqui a luz é refletido e vai ter aqui vai ter interferência dos dois feixes e você pode ter interferência construtiva ou destrutiva. Se vocês não lembram como funciona a interferência, né? Então você tem dois feixes que oscilam e, por exemplo, se você tem duas ondas e eles oscilam em fase, a soma dos dois vai, né? Isso aqui seria isso seria o outro, e a soma dos dois agora dá uma amplitude maior. Isso é interferência construtiva. E o outro caso extremo seria interferência destrutiva. Isso é quando na sua onda, no caso das suas duas ondas, sempre o máximo encontra o mínimo, e assim a soma dos dois vai fazer que você nem tem uma amplitude, você vai ver nada, vai ver preto aqui na sua tela, né? Então, essas pequenas círculos, esses pequenos círculos que vocês conseguem ver aqui, eles são basicamente esses máximos e mínimos que você vai ver aqui em volta. Ok. E entendendo esse conceito, a gente pode se perguntar como podemos aproveitar o interferômetro de Michelson para medir diferenças pequenas na velocidade de luz. Então, vamos começar. Assumimos que o interferômetro está em movimento com velocidade v. Isso é lógico. A gente não sabe qual é a velocidade, mas seria uma coincidência enorme se em algum segundo você seria exatamente no mesmo referencial como o referencial preferido. Porque a Terra se torna, na verdade, a Terra orbita o Sol também com uma velocidade bem grande, e o nosso sistema solar orbita a nossa galáxia com uma velocidade ainda maior, e a nossa galáxia se torna em volta da galáxia de Andrômeda com uma velocidade ainda maior. Então, seria bem estranho se alguma velocidade absoluta, se em algum momento do tempo a gente está exatamente no referencial do éter. Mas então, assumimos que então o nosso interferômetro anda. Então, isso significa a luz vai sair aqui e por causa da velocidade, aqui a gente vai ter um triângulo e por causa da velocidade a luz vai encontrar o espelho e depois voltar quando o espelho já está aqui. Ok. Então, agora vamos
explicar isso matematicamente. Começamos com o fecho transversal AV. Então, o tempo que a luz precisa agora. No referencial do interferômetro, então o referencial que muda com V, tá? Tem que ser 2L, porque isso é a distância nesse referencial para cima e para baixo, mas agora a velocidade efetiva não é mais a velocidade à luz, é a raiz da velocidade da luz menos v quadrada, que é simplesmente por causa de Pitágoras. E agora a gente pode mudar a forma para uma forma um pouco mais útil para mais tarde, nesse projeto aqui, que seria 2L sobre C vezes 1 sobre raiz de 1 menos V quadrada sobre C quadrada. Então, isso é a mesma coisa como antes, e isso é fácil para verificar. No caso do feixe longitudinal, é bem mais fácil, porque quando a gente anda com a velocidade, a gente tem C menos V, quando a gente vai contra a velocidade, a gente vai ter C mais V no outro referencial. Então, isso é simplesmente essa soma, e a gente consegue botar essa soma nessa forma aqui. Ok, então, com isso, agora a gente pode calcular a diferença de fase. Para isso, a gente pega a diferença do tempo vezes a velocidade de luz e a gente chega para uma orientação da feixe nessa expressão. E se a gente torna o equipamento por 90 graus, é essa a expressão. E isso significa que a gente agora consegue teoricamente já calcular o delta 1 menos o delta 2 para ver qual é efetivamente a diferença de fase total quando a gente torna o equipamento. Mas antes a gente, antes a gente faz uma expansão de Taylor, que vocês conseguem ver aqui. Isso é uma expansão de Taylor. Bem simples, e a gente pode fazer isso porque a velocidade, a gente considera a velocidade muito menor do que a velocidade de luz. Na verdade, se existe uma éter, a velocidade tem que ser muito menor do que a velocidade de luz, porque senão no nosso referencial a luz não poderia andar em uma direção só. Então, se você faz uma expansão de Taylor, nos primeiros, em volta de zero, você chega aqui, e com isso você consegue agora calcular o número de máximos que teoricamente passam quando você torna o equipamento por 90 graus. E isso é mostrado aqui. N é esse número, e agora isso é essa diferença de fase. Você tem que dividir por lambda, porque assim você vai saber o número, lambda é o comprimento de onda, o número dos máximos que passam, e você chega nessa expressão bem simples aqui. Então, com isso é um sucesso fantástico, monumental. Isso significa que a gente consegue agora simplesmente botar aqui os valores do Michels Nemoli, que usaram um comprimento de 11 metros para o equipamento, lambda, eu falei agora 500 nanômetros. Eu não sei exatamente se qual tipo, eles provavelmente usaram uma lâmpada de sódio, mas alguma coisa em volta de 500 nanômetros. A velocidade da Terra é 220 mil metros por segundo. E agora você consegue calcular, se você bota tudo isso nessa fórmula aqui, você vai descobrir que quando você torna o equipamento, devem passar 23 máximos pela tela. E agora a pergunta grande,
Quantos máximos passaram pela tela? Zero. Zero. E com isso, eles mostraram que a velocidade de luz é igual em todos os referenciais, ou pelo menos com a precisão do equipamento deles. E isso foi um resultado fenomenal, um dos resultados mais importantes do fim do último século. E com isso foi provado que não existe éter invariante sob transformações de Galileu, porque isso foi o nosso início, a transformação de Galileu. E aqui, muitas vezes, os livros não são muito corretos, porque às vezes você acha expressões onde eles dizem que com isso foi mostrado que não pode existir éter. Éter, no sentido de um referencial preferido, na verdade não é só existente, não pode existir só, na verdade existe. Né? Você consegue, obviamente, que para vocês no momento vocês não entendem porquê, mas o campo gravitacional e o campo de Higgs, eles efetivamente são sistemas de éteres, mas eles não são invariantes sob transformações de Galileu, eles são invariantes sob transformações de Lorentz, e a gente vai aprender o que é isso. Mas o que importa é, se não tem erro na física de Maxwell, temos que corrigir a mecânica de Newton. E isso a gente vai fazer na próxima aula.